Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amados irmãos, essa não é uma live ao vivo, é apenas um ensinamento da palavra de Deus, amém? Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Para que nós venhamos crescer na graça do conhecimento da palavra de Deus pelo Espírito Santo de Deus. Estaremos lendo aqui em Romanos 6, a partir do verso 11. Em breve, né, meus irmãos, voltarei com as lives também, com os ensinamentos da palavra de Deus. Desde já rejeitei os barulhos, amém? Que vai dizer assim: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Amém? Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, a partir do versículo 11 já diz: considerai-vos também como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Então você vê muito crente hoje, no século 21, louvado seja Deus, né? Aí, que não está morto ainda totalmente o pecado. Ainda não está 100% morto o pecado. Ele, ela, está andando o quê, meus irmãos? Com a blusinha gola polo. A irmã lá que diz ser crente, está de blusinha gola polo. O irmão lá que fala ser crente de doutrina, está de blusinha gola polo. Que é isso, meu irmão? Você tem que ser morto por pecado 100%. E não só 90%, só 98%. Louvado seja Deus. É o que nós vemos muito na atualidade aí, meus irmãos. Irmãs aí de blusinha de manga curta, irmãos de blusinha de manga curta, não estão mortos totalmente para o pecado ainda. Tem, louvado seja Deus, que deixar o mundo 100%. Glórias ao Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, se eu, quando eu era do mundo, eu usava uma blusinha gola polo, mostrando aí os braços, né? As partes do músculo. Depois que eu venho para a verdade, para a doutrina santa do Senhor, eu não devo mais usar, porque sou uma nova criatura. Então, se a irmã usava uma blusinha gola polo, ou blusinha baby look, ou blusinha de manga curta, mostrando os braços, ela não deve usar mais. Louvado seja Deus. Se o irmão usava a blusinha gola polo, não deve usar mais, porque é uma nova criatura em Cristo Jesus. Versículo 13 já fala: não apresentar os vossos membros ao pecado. Então, meu irmão, você que está andando com a blusinha gola polo, você está mostrando aí os seus membros ao pecado, não a Deus e justiça. Porque você está causando lascívia, mostrando os seus músculos, né? Com a blusinha gola polo curta. Isso aí, meu irmão, é blusa de combinação. Não é blusa para nós, servo de Deus. Está usando aí na frente, né? Ou seja, do jeito que está aí, né? Os irmãos estão usando. Não, isso é blusa de combinação. Isso é blusa para a gente usar por baixo, meus irmãos. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nós temos que ser crente por completo, meus irmãos. Não adianta, meu irmão, nós colocar uma calça social e usar uma blusa dessa, ou uma blusinha de manga curta. Nós vamos estar na santificação pela metade. É a mesma coisa de uma crente que ela fala que tem o coração limpo, mas você vai ver ela está nas vaidades. Mas você vai ver, meus amados irmãos, ela está andando igual ao mundo, igual a Jezabel. A santificação é por completa. Deus, ele não quer ninguém pela metade. Deus, ele não quer ninguém, meus amados irmãos, só pelo meio. Não. A Bíblia diz em Hebreus 12,14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então ele diz que anda na doutrina, mas é de meia doutrina só pela metade, porque está andando blusa gola polo, está andando com a blusinha de combinação curta, mostrando os músculos. Então, está usando a calça comprida cobrindo as pernas,
mas os braços estão à mostra. E aí, meu irmão? Como é que fica, né? Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Meus amados irmãos, antigamente na Assembleia de Deus antiga, as pessoas, os irmãos que saem com a blusa dessa aí só de combinação, passavam vergonha. Hoje em dia não, meus irmãos. Hoje em dia não. Os pastores não querem mais pregar isso nas igrejas, são poucos. E quer pregar a doutrina antiga mesmo como ela é. Né? Os pastores hoje em dia só estão pregando meia doutrina, meus irmãos. A maioria, infelizmente. Tem que pregar a doutrina por completo, meu irmão. Tem que pregar a doutrina por completo, minha irmã. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, isso é blusa de combinação. Os irmãos, as irmãs não devem estar usando. A blusa do crente é o quê? 3/4, né? Que cobre o músculo do braço, né? E a das irmãs também é 3/4. Louvado seja Deus. É como Deus revelou aqui também para o fundador, né, do ministério que eu faço parte, da Igreja Pentecostal Santificação, e Deus, pastor Desi, e Deus revelou para ele. Glórias ao Senhor Jesus, que a blusa do crente é para ser o quê? 3/4, porque é uma blusa que ela é uma blusa social, que ela cobre o músculo do braço e não causa lascívia. Louvado seja Deus. Então tem muitos irmãos aí que ainda não abandonaram o mundo por completo, o pecado por completo. Claro, meus irmãos, tem muitos que não sabem que não é para usar esse tipo de blusa, né? Tem muitos que não sabem, mas tem outros que sabem e estão continuando usando. Tem muitos que sabem e estão usando pela dureza do coração, por teimosia. Louvado seja Deus. Né? E não quer dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus. Mas é como eu falei, tem muitos que não sabem, né? Que não é para estar usando essas blusas, mas tem muitos que já sabem e estão continuando usando. Porque fala assim, na Bíblia não diz tamanho de roupa. Ei, a Bíblia diz lá em Apocalipse, quem é santo, santifique-se mais ainda. Porque para morar no céu, meu irmão, tem que se dar a maneira de Deus. Santidade, justiça e retidão. Louvado seja Deus. Então tem muitos, meus irmãos, que quando ouvem um ensinamento desse daqui, ou qualquer outro irmãozinho pregando, né, a doutrina santa, os ensinamentos, ele sai do canal, porque ele não suporta. Porque, louvado seja Deus, está no pecado, meus irmãos. Está em trevas. Louvado seja Deus. Mas bem-aventurados, meus irmãos, são aqueles que dão ouvido à voz do Espírito Santo, da doutrina santa de Deus, a palavra de Deus. Aquele que verdadeiramente almeja morar no céu. E é isso que eu e você estamos buscando, meus irmãos. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém. Todos nós somos do mesmo nível. Estamos aí, louvados seja Deus, na caminhada para o céu. Mas temos que nos santificar, meus irmãos. Louvado seja Deus. Que sem a santificação ninguém vai ver a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Esse foi um pequeno ensinamento. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.